faz parte de uma disputa eleitoral uma certa veemência, uma certa desconfiança do outro, etc. Democracia é uma grande invenção que, na sua forma moderna, tem pouco mais de 200 anos e que parte de um princípio fabuloso, que nós não precisamos estar em acordo sobre todas as coisas, de que a divergência é algo aceitável, natural e talvez até mais normal do que a unanimidade. Então, todas as formas políticas não democráticas, de alguma forma, pedem que nós sejamos unânimes. Todas elas, de alguma forma, inibem condutas diferentes, proíbem e, às vezes, punem de maneira muito radical. Quer dizer, algum tempo atrás, uma pessoa que criticasse o governo seria executada. Hoje, isso é uma coisa normal. Então, acho que esse fato de que a divergência seja normal está presente nas nossas instituições, está presente na liberdade de imprensa, está presente no direito de partidos os mais diversos concorrerem aos cargos, mas não entrou ainda vamos dizer, na alma, na psique mais profunda da nossa população, do nosso povo. E por isso a campanha acaba se tornando uma questão de demonização do adversário. Alguns séculos atrás, o mundo viveu uma situação de guerras de religião. Hoje, nós convivemos com pessoas de outras religiões numa situação relativamente boa, e geralmente muito boa até, sem grande preocupação com isso. Acho que o aprendizado de que nos valores nós podemos divergir bastante até, mas podemos conversar e podemos tentar chegar a um acordo, esse é o aprendizado propriamente democrático. E é isso que pode fazer que democracia não seja só uma forma de governo e de eleição, que seja também uma forma de convívio, uma forma da gente trazer mais divergência criativa, enriquecedora, para o convívio no trabalho, no amor, na amizade. Quase toda a nossa vida está ocupada com isso. Quer dizer, a maior parte do nosso tempo nós estamos no trabalho, ou estamos convivendo com pessoas de quem gostamos, ou até com pessoas com quem amamos. Se formos capazes de introduzir em tudo isso uma aceitação maior da diferença, vamos nos enriquecer. A nossa sociedade tem, ao que tudo indica, um volume muito alto de abortos sendo cometidos, abortos que são, na maior parte, ilegais, mas que são praticados assim mesmo. Então, nós temos que olhar com atenção. Quando a lei proíbe uma coisa e essa coisa é constantemente praticada, nós temos que entender por quê. Temos que entender por que tantas pessoas praticam aborto e suas famílias, elas próprias, têm justificativas, têm razões para aceitar isto. E, no entanto, muitas vezes, quando vão falar em público, as pessoas podem criticar o aborto. Pessoas em geral, estou falando ninguém em especial. Então, acho que nós deveríamos pensar mais que certas condutas que criam fraturas grandes na sociedade deveriam ser alvo de maior discussão. No caso do aborto, talvez a melhor forma de discutir, uma vez que para uma parte da população é uma questão de saúde pública e para outra parte da população é um assassinato e as duas posições são respeitáveis, talvez a melhor forma de discutir seja como evitar que as pessoas cheguem a gravidezes indesejadas. Talvez esse seja um ponto de estabelecer uma ponte e reduzir o que hoje é uma fratura e que num país do mundo, nos Estados Unidos, é uma fratura séria na população. Nenhum outro país do mundo tem a questão do aborto como uma questão política importante a não ser os Estados Unidos. E talvez, se nós pensarmos mais em quantas são as gravidezes indesejadas, fruto, sobretudo entre adolescentes, de uma falta de educação sexual adequada, e tentarmos lidar com isso, talvez nós tenhamos uma ponte para o diálogo entre um lado e outro que seja positiva para todo mundo. A crença em Deus, até um certo momento da história ocidental, era considerada básica para se dizer se uma pessoa era moral ou não. A palavra ateu, no século XVII e XVIII, a gente deve traduzir hoje como vou ser um pouco comprido, a pessoa que não acredita que haja castigo para o mal, a pessoa que não crê no inferno. No limite, naquela época, mais grave era não crer no inferno, porque não crer no inferno era não acreditar que houvesse castigo para o mal. Então o ateu era quem não acreditava não só em Deus, mas sobretudo no inferno. Havia pessoas que acreditavam em Deus e eram chamadas de ateias porque não acreditavam no inferno, que por sinal, ao longo do século XVII, foi perdendo muito da sua credibilidade.
Desde o século XVIII, porém, a filosofia avançou muito, e o pensamento da ética também, no sentido de dizer que nós podemos construir uma moral sem precisar das ordens de Deus e sem precisar da punição divina. Uma moral que eu não digo que seja ateia, mas uma moral que não é fundada em Deus. Uma moral que significa, basicamente, que quando eu reivindico para mim o direito de fazer uma coisa, eu reconheço esse direito a todas as outras pessoas. Essa moral avançou muito. Se olharmos do ponto de vista agora não teórico, mas do ponto de vista prático, nós não podemos dizer que as pessoas ateias sejam imorais e as pessoas que creem em Deus sejam morais. Quantas não são as pessoas que creem em Deus, provavelmente a maioria da população, que cometem atos extremamente negativos, nefastos, ruins? E quantas não são as pessoas ateias, que por sua vez são absolutamente decentes, porque a ética não precisa mais estar fundada no medo. Nós não precisamos ter uma ética em que nós só vamos respeitar o outro se tivermos o medo de uma punição. Eu acho que o grande avanço, vamos dizer, ético dos últimos séculos foi esse de dizer uma pessoa pode fazer as coisas corretas sem necessariamente ter medo do castigo.